Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Renato mora nos Estados Unidos. Em 1995, ele estava em Ilhabela, no estado de São Paulo. Ele nada muito bem e gosta muito de nadar e fez um plano de nadar até uma ilha que se chama Ilha das Cabras. Pois bem, ele olhou para o mar, viu que no meio do caminho mais ou menos tinha uma boia grande dessas de sinalização e pensou: ok, eu vou nadando daqui até a boia, ali eu paro, descanso e da boia eu continuo até a Ilha das Cabras. Maravilha de plano, porém, infelizmente deu muito errado e ele teve uma EQM. E uma EQM de um tipo, se é que podemos dizer assim, que a gente não tinha visto até então. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ele nos conta a sua EQM e na segunda parte nos conta outras experiências e também responde às nossas muitas perguntas. Você vai amar. E, por favor, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa noite, Renato. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que eu sei que você tem. Peço, por favor, que você se apresente, diga o que você faz e onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Boa noite, Carlos. O prazer é todo meu. Meu nome é Renato de Oliveira. Eu sou da área eletroeletrônica e aqui eu vivo na Flórida e eu trabalho como supervisor numa companhia. A minha experiência quase morte aconteceu no Brasil, na Ilhabela. Para quem conhece a Ilha das Cabras, né? Foi na Praia das Cabras, ali na Ilhabela. Tava eu, minha esposa, mais um casal de amigo na praia, e eu, como um bom nadador, eu olhei para a ilha, eu estava na praia, eu olhei para a ilha e vi um pier, eu vi pessoas pulando, achei bacana, né? Aí eu pensei comigo, eu vou pegar, vou nadar, né? Mas eu sei que a distância era muito longa, da praia para a ilha, aí eu vou descansar na boia, e da boia eu vou para o outro lado e continuo nadando. O que aconteceu é que eu cheguei chegando na boia, eu já estava cansado, muito cansado. E quando eu me aproximei da boia, a boia era enorme, e de longe a gente olhando parece pequena, mas quando chega perto, a boia era maior que um carro, do tamanho de uma Kombi. E quando eu batia na boia, a boia ia para longe, eu não tinha onde me agarrar na boia. Aí já me pintou desespero, porque eu já estava sem fôlego, eu não tinha pique para mais nada. Aí eu já tentei de novo pela segunda vez me agarrar na boia e na boia. Nessa eu afundei e nessa tentativa eu engoli um pouquinho de água. Só que na terceira vez eu já fiquei desesperado. Eu não sabia se ia para frente, se ia para trás, se tentava a boia. Aí nessa de tentar, eu sem energia nenhuma, eu comecei a afundar e não conseguia mover. Afundei, eu devo ter afundado uns 20 metros de distância. Só que quando eu fui para baixo, quando eu estava sentindo indo bem lá para baixo, eu senti o gelo, aquele gelo assim da água gelada no fundo. Aí nessa hora eu apaguei. Eu apaguei e eu me encontrei num lugar escuro. Eu não lembro de ter bebido água, que você me perguntou se eu tinha bebido água. Eu não lembro de ter bebido água, só sei que eu apaguei. E eu via uma luz no fundo, no escuro, uma luz no fundo. E tinha uma coisa que eu não havia mencionado. De longe, vendo a luz no fundo, eu percebi alguma coisa passando na frente da luz. Dessa luz que eu via, eu senti alguma coisa passando na luz, mas eu não consegui identificar. E depois disso, eu me encontrei vendo eu nadando, vendo eu de fora do corpo, numa distância de uns 4, 5 metros, eu vendo eu nadando, de cima vendo eu nadando, com foco só em mim nadando, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, só sei que eu via eu nadando.
E eu nadando, 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 aí eu escutei uma voz me falar, Renato, Renato, não falou meu nome, falou, põe o pé no chão. Aí quando eu coloquei o pé no chão, a água já estava batendo na altura do meu joelho. Aí nessa eu saí da água e fui andando. Mas quando eu saí da água, eu estava me sentindo como se eu tivesse saindo de uma realidade para outra realidade. Parecia, eu estava me sentindo com muita energia. E eu andava assim como se eu já dentro do meu corpo, como se eu tivesse vivenciando uma coisa diferente, como se eu não tivesse naquele mundo, como se eu estivesse vivenciando uma coisa fora da realidade. Aí eu achei estranho também que parecia que ninguém percebeu nada do que estava acontecendo. Eu achei muito estranho isso. Aí eu fui andando, pensando no que tinha acontecido, e eu na hora que eu me vi, eu estava numa distância bem longa de onde eu saí nadando. Eu estava quase na ponta, como uma referência, na ponta sul da praia, tá bem para longe de onde eu tinha saído. E eu vim andando, fiquei pensando. E quando eu cheguei onde estava a minha esposa e meus dois amigos, a única coisa que eu perguntei, eu evitei falar, porque a gente menciona certas coisas, vai achar que como eu falo, uma loucura, porque é uma coisa fora do nexo. Ainda mais naquela época, que isso aí foi mais ou menos em 98, foi mais ou menos em 1995. Aí eu perguntei para o meu amigo, você viu indo para a água, isso aqui? Não, eu vi, você foi para lá, mas aí depois eu não vi mais, eu estava conversando, não vi mais. Mas por quê? Eu falei, não, nada. Aí eu não falei, não comentei nada. O que acontece, Carlos, é que naquela época a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha internet que tem hoje. O celular naquela época era o celular que tinha praticamente o teclado. Era o StarTAC, não lembro, tinha um lançado StarTAC que era o modelo mais moderno. E não tinha tecnologia nenhuma, quer dizer, como eu vou te falar? A gente não tinha noção de nada. Então, chegar e falar sobre certos assuntos com as pessoas e achar que a gente está fora da realidade, alguma coisa parecida. Mas o que acontece, Carlos, é que depois disso, uma série de coisas veio acontecendo. Você foi até a boia. Isso. Aí quando você se viu acima, uns 4 ou 5 metros acima de você, que você estava numa vista aérea, se vendo nadando, você estava indo ainda em direção à Ilha das Cabras ou você voltou? Não, eu estava voltando, chegando na praia eu estava voltando. Então quer dizer, você foi até a boia e voltou. Eu não sei o que aconteceu. Depois que eu afundei, que eu fui lá para cima, ali eu não tinha a mínima chance de nada. Ali para mim era meu fim. E eu esqueci algum detalhe. Na hora que eu afundei, quando eu estava lá no fundo, é um grande detalhe. Eu pensei na minha mãe e eu pensei em Deus. Falei, meu Deus, chegou meu fim. Eu pensei, detalhe que eu esqueci, meu Deus, chegou meu fim. E foi essa hora que eu me vi no escuro, vendo aquela luz de fundo. Aí depois dessa visão e com aquela coisa passando na frente, foi quando eu apareci nadando, eu me vendo nadando com uma distância de uns 5 metros, eu vendo em foco, não estava vendo, tem uma visão ampla, eu estava vendo eu nadando numa distância de 5 metros, e nadando, eu estou como se fosse agora vendo, eu nadando com vigor, e nadando, e não foi muito tempo nadando que eu vi, foi uma questão de uns 2 minutos, e eu já, quando eu escutei uma voz do lado esquerdo me falar, para mim pôr o pé no chão. E nessa hora, eu pus o pé no chão e fiquei surpreso, porque a água estava batendo na altura do meu joelho. Porque a gente nadando, a gente faz um movimento de braço, eu sentiria a mão próxima do chão, mas eu não senti nada. Quando eu pus o pé no chão, eu estava com a água praticamente na altura do joelho. Só uma dúvida espacial minha, mas que não é importante. Você saiu da Ilha Bela e foi nadando na direção da Ilha das Cabras. Isso. A sua esposa estava na Ilha Bela? Na Ilha Bela, no litoral, Ah, então tá claro. Você foi até a boia, aconteceu tudo isso,
E, sem saber como, você acabou voltando, nadou de volta. É como se eu tivesse desaparecido, saído de baixo e aparecido em cima nadando. Agora vamos para essa parte. De fato, a sua história, ela parece mágica. Porque, assim, vocês... Oi, diga. Eu pensei no milagre. Porque eu pareci... A minha impressão quando eu saí da água é que eu tinha morrido e entrei para uma espécie de uma outra realidade. Essa que foi a sensação. Tanto é que quando eu saí da água, eu estava me sentindo com muito vigor, muita energia, e parecia que como se eu fosse uma carta fora do baralho, como se eu não fosse daquela realidade, e andando assim, olhando, e ninguém se importando, e ninguém ter visto a situação, sentindo a situação. Achei muito estranho isso. Achei muito estranho ninguém ter... Eu acho que foi o desespero que eu vivi, né, a situação que eu vivi. Veja que interessante, você está 20 metros abaixo do nível do mar. Muito fundo, está muito fundo, muito fundo. De repente você pensou na sua mãe, pensou em Deus, a partir daí você viu um lugar escuro, viu uma luz na frente, lá no fundo, alguma coisa passando na frente que você não entendeu o que é, e a próxima coisa que você viu foi você mesmo acima, uns 4 a 5 metros acima do nível do mar, se vendo nadando e com vigor para quem estava lá embaixo. Eu não tinha força nem para mexer os braços, de tão cansado que eu estava. Qualquer pessoa pode falar, não, imagina, o Renato está imaginando coisas, mas você chegou de volta à praia. A prova de que isso aconteceu é que você chegou. Não, e longe, Carlos, eu estava muito longe, Carlos, muito longe. Parece que eu tinha nadado 4 vezes mais, porque se você pegar a oportunidade do pier em linha reta para o litoral e ver onde eu saí, a distância foi muito longa, Carlos, muito longa. Quem conhece a Ilha das Cabras e conhece a Ilha Bela sabe, a distância é muito longa para onde eu saí. E você chegou cansado e de repente voltou com todo o vigor. Não estava. Quando eu cheguei na terra, não estava cansado, não, estava normal. Não, o que eu quis dizer, você chegou cansado na boia e voltou com todo o vigor. Respirando normal. E não sentindo nada, não sentindo incômodo de água, ter bebido água, de nada, não senti nada. Estava normal. E também essa questão que é bastante interessante de você, quando ouviu para colocar o pé no chão, de fato, né, eu também nado, não bem assim, com certeza não, mas eu sei muito bem, se você está com água no joelho, na hora que você dá a abraçada, você vai sentir o chão com a palma da mão. Isso eu achei estranho, muito estranho. Isso é uma coisa que eu pensei, um detalhe. Eu sou muito detalhista para analisar as coisas. Só que na época, que nem eu estou te falando, quando meu filho que falou para mim poder falar, eu perguntei para o meu filho, cheguei até a perguntar para o meu chefe, né? Meu chefe achou que não, né? Inclusive ele tem algumas experiências também, mas ele falou que não. E meu filho falou, meu filho sai do corpo com facilidade, ele faz coisas que fora do comum. E ele me falou, não pai, pode falar, não tem problema não, pode falar. E tanto é que eu estou falando. Eu vou contar uma coisa a você. Teve uma pessoa que deu entrevista para o canal e que ele teve 2 experiências místicas e uma delas, eu confesso a você que eu não soube lidar na época com essa experiência, eu não soube nem o que perguntar direito, porque para mim naquele momento era algo tão inusitado, porque tinha a ver com isso que você viveu. Na verdade, ele estava se afogando e, de repente, ele se viu sentado na praia. Tipo, é como se ele não tem nenhuma lembrança de como ele saiu do mar. De repente, ele se lembrou, ele estando sentado na areia, sem ninguém ao lado. Então, essa sua experiência me faz pensar nessa outra com a qual eu não soube lidar. Espero que eu saiba lidar um pouco melhor com essa sua agora. Carlos, só de lembrar o que eu passei na água me dá desespero. Só de lembrar. Eu pegando, tentando me agarrar na boia, a boia indo para longe. E quer dizer, minha chance indo embora também, 1, 2. Aí depois de afundar é complicado. Me dá uma sensação. Mas hoje em dia, para mim é uma coisa, devido às coisas que têm acontecido, já é uma coisa que eu vejo de outra maneira.
Já fico até pensando em você sugerir as fábricas dessas boias para colocarem alguma coisa para você pegar caso você esteja nadando. Essa boia, você deve ficar no canal, na parte mais funda que tem da... Acho que a boia é uma referência, não sei. Eu tenho vontade até de ir para poder analisar agora com mais a situação, né? Essa coisa que passou em frente à luz, você não faz a menor ideia. Não pareceu ser alguém. Alguma coisa que passou e não passou próximo à luz, passou no meio, a distância da luz. É o que eu vou te falar. A luz, para mim, pela minha visão do escuro onde eu estava, devia ter o quê? Uns 500 metros de distância. E a luz passou nesse meio, a luz. Essa coisa passou nesse meio da luz, aquela luz está assim na frente da luz. Mas parecia ser algo que tinha passado perto da luz, não perto de você. Não, não passou nem perto de mim, nem perto da luz, passou no meio, mais ou menos. Estava mais perto da luz do que de mim. E não deu para ter a menor ideia do que seria. Seria algo claro, seria algo escuro? Era meio escuro, mas apagou. Né? Dessa hora que foi que eu apaguei, que eu apareci em cima. Essa hora eu apaguei e apareci nadando em cima. Tem uma experiência de quase morte de uma médica canadense chamada Yvonne Kaysen, que tem um trecho que é exatamente o que você vivenciou. Ela afundou, estava nadando, não aguentou, afundou e em seguida ela se sentiu saindo do corpo, passou a ficar nessa mais ou menos a mesma altura, de 4 a 5 metros, alguma coisa assim, e ela se via nadando. Só que ela contou uma coisa que você não contou, mas eu quero te perguntar. Ela disse que ela tinha uma dupla visão. Ela tinha a visão aérea, como se fosse um drone, tá vendo o corpo nadando, mas ela também tinha a vista do corpo nadando. Você tinha essa dupla visão? Não, eu estava vendo meu corpo nadando. Ela tinha essa visão e ela tinha a visão do corpo que está nadando também. Que de vez em quando você olha para frente para ver para onde você está indo. Engraçado que quando acontecem essas coisas comigo, eu não tenho visão do meu corpo. É como se meu olho, como se o olho olhasse tudo, mas eu não vejo meu corpo. É como se a visão vem, mas eu não vejo meu corpo. Sempre foi assim. Eu não vejo meu corpo. Você não viu o corpo nadando lá embaixo? Não, eu vi meu corpo nadando, mas como é que eu vou te falar? Ah, entendi. Você não viu um segundo corpo. Você só era um olhar. É isso. Eu só via meu corpo nadando, mas eu não era, não sei o que eu era. Não sei o que eu era. Eu acho essa experiência muito significativa, principalmente a questão de você ter ouvido essa voz, você ter magicamente ou milagrosamente saído do fundo, de repente você está no meio de uma travessia com todo o vigor e de repente você ouve uma voz que fala para você colocar o pé no chão, mas você sentiria naquela profundidade a areia com a braçada. Essa voz era masculina, era feminina ou não? Masculina. Essa visão que eu tenho, eu não tinha visão ampla, que nem você falou de drone, eu tinha visão local. Eu via é como se fosse um círculo assim de visão, eu via eu nadando, no mar, né? Em sentido, no caso esquerdo, né? Indo para a praia. Eu só via eu nadando, não tinha visão da praia, não tinha visão de cá, nada. Só tinha visão de eu nadando no espaço do mar reduzido, um foco, né? E qual o sentimento que você tinha nesse momento? Você se lembra? Era de paz? Era de indiferença? Não, era paz. Estava tranquilo, vendo eu nadando, sem me questionar, sem nada. É como se eu estivesse só assistindo eu nadando. Você, nesse momento, se deu conta de que era você lá embaixo ou só parecia uma pessoa nadando? Não, eu sabia que era eu. Eu sabia que era eu. Mas você não sabia que você tinha quase se afogado nesse instante? Não lembrava disso, não. Não lembrava, só via eu nadando. E foi quando eu escutei a voz, quando falou a voz junto, quando falou a voz, para colocar o pé no chão, foi quando eu entrei e foi praticamente junto. Coloca o pé no chão, aí foi quando eu me encaixei, entrei no meu corpo. Assim, já apareci dentro do meu corpo.
já estava dentro do meu corpo. Essa voz, ela transmitia algum sentimento para você? Segurança. E sempre do meu lado esquerdo. Sempre quando eu escuto essa voz é do lado esquerdo. Isso quer dizer que você ouve outras vezes, ouviu e ouve? Várias vezes. Você ouvia antes dessa experiência de quase morte? Não. Foi a partir daí? Foi a partir daí. Eu já tinha uma certa sensibilidade. Quando você estava lá em cima, você não estranhou você estar se vendo lá embaixo? Mesmo que fosse de paz, tudo, mas você fala, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Isso não apareceu. Não. Eu estava simplesmente assistindo na maior tranquilidade, eu nadando assim, como se fosse uma coisa normal, eu vendo nadando. E você diz que parecia que você estava numa espécie de outra realidade e você voltou para essa realidade na hora que você se levantou, pondo o pé no chão? Sim, eu pus o pé no chão e saí andando. Eu fui andando, né, para a areia. Aí parecia que eu não... Como é que eu vou te falar? Como se eu não tivesse... Como se eu estivesse num outro plano de mim, assim. Como se eu tivesse... Como é que eu vou te falar? É tipo, como se eu estivesse assistindo. Eu já no meu corpo, olhando, assistindo assim. E pelo que me aconteceu, porque aí veio a realidade de tudo que tinha acontecido lá atrás, né? Não teve nenhuma manifestação de ninguém, de nada. Aí fui andando, fiquei pensando, fiquei analisando, porque, o que passou, o que aconteceu. Porque tudo isso é confuso na nossa mente, porque uma coisa... Foi praticamente um milagre, é uma coisa que não é uma coisa normal. Para mim, naquela situação, tinha morrido. A gente pensa como um milagre no caso, né? Mas agora esse espaço que ficou é que me deixa até hoje encucado. Eu penso até em fazer hipnose para tentar saber o que aconteceu. Você pensou tudo isso de você ter morrido depois que você já estava andando na praia. Em nenhum momento durante a experiência você pensou isso, né? Foi depois. Porque o que eu estou falando, eu por ser da área de eletroeletrônica, a gente faz muita análise de diagrama, de esquema, então eu gosto de analisar muito e ficar pensando. Há quanto tempo que eu estou pensando sobre esse assunto, Carlos? Há quanto tempo? Porque a internet, o celular e essa coisa veio bem depois. Veio que seja de 10 anos para cá, né? Isso foi antes de 10 anos, foi em 95. Quase 30 anos, né? Muito tempo. Eu tinha acabado de casar. Sobre o tempo, você percebeu o tempo acontecer de um jeito diferente enquanto você estava lá em cima? Perfeito. Senti que o tempo não tinha importância nenhuma. Que o tempo Isso eu senti também na hora que eu saí, na hora que eu estava saindo andando, eu senti que... É o que eu estou falando, como se o tempo tivesse... tipo... câmera lenta. Como se eu não tivesse... parece que eu estava numa outra realidade. É muito estranho. A sensação de quando eu comecei a andar na areia, foi uma situação muito estranha. Aí depois que eu comecei a interagir, que eu comecei a me localizar. Alguma outra sensação de cheiro ou de alguma coisa a mais que você queira contar sobre a experiência? Não. Então agora vamos para as outras experiências, principalmente porque essa voz parece que acompanha você. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Renato, onde ele continua a contar outras experiências e também responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar! O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM, e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?